todos, meu nome é Luiz Fernando e hoje eu vou contar pra vocês a história da dinastia mais recente da NBA. Hoje é dia de falar do Golden State Warriors. A década de 2010 na NBA começou tendo uma alternância muito grande de campeões da liga. Tivemos em 2010 o Lakers de Kobe Bryant sendo campeão da NBA. Em 2011 o Dallas Mavericks ganhou seu primeiro título, esse título marcado por uma atuação genial de Dirk Nowitzki. Nos anos seguintes tivemos o bicampeonato do Miami Heat, de LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, esse time histórico do Miami. E em 2014 tivemos mais um título do San Antonio Spurs, esse time multicampeão e que dessa vez teve como principal estrela Kawhi Leonard. Porém, essa alternância de títulos estava prestes a terminar, porque na temporada seguinte, em 2015, uma nova dinastia estaria se formando. Porém, esse time que iria dominar a NBA nos anos seguintes não foi formado do dia para a noite. Muito pelo contrário, foi um processo muito demorado, porque a base desse time do Golden State Warriors de 2015 foi formada no processo de draft. Explicando rapidamente, o draft é um processo onde os times escolhem os jogadores das universidades para integrarem os seus elencos. E foi assim que o time do Golden State Warriors começou a se formar. Bom, o primeiro a chegar foi o Stephen Curry, que foi selecionado no draft. Anos depois, Draymond Green chegou no elenco. E depois, o ala armador Klay Thompson foi selecionado para integrar o time do Warriors. E assim, a base do Warriors estava formada, porque esses três jogadores seriam os pilares dessa dinastia. Porém, o time não deu resultado logo de início, Começou tendo temporadas medianas, não tendo nenhum resultado tão relevante assim. E a diretoria sentiu que estava faltando um comando, estava faltando um toque diferente no banco desse time. E o nome escolhido para ser o comandante desse novo Golden State Warriors foi o nome de Steve Kerr. Esse cara que já tinha um legado de vitórias, já que ele participou daquele Bulls histórico de Michael Jordan, seria o treinador do Golden State Warriors em 2015. E a temporada começou com muitas dúvidas ao redor do Warriors, Porque o Warriors não era nenhum time de grande expressão nos últimos anos na liga. Tem uma história muito grande, quando era San Francisco Warriors, alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás. Porém, nas décadas mais recentes, o Warriors não era tão relevante na liga. Então, o pessoal tava com muitas dúvidas, Tinha uma sombra muito grande nesse Golden State de 2015. Porém, quando começou a temporada, todo mundo viu que esse time seria algo diferente. E um jogador específico estaria prestes a explodir e mostrar o porquê que ele seria, alguns anos depois, considerado um dos melhores armadores de todos os tempos na NBA. A temporada de 2015 foi um marco para a NBA em geral, porque foi a partir dessa temporada que um novo estilo de jogo estaria sendo implementado dentro da NBA e que, alguns anos depois, seria o estilo mais popular de jogo, que é o estilo das bolas de três do Golden State Warriors daquela temporada. Até aquele ponto, os times da NBA tinham estilos muito diferentes de jogo, porém nenhum deles era focado na bola de três, nos arremessos de longa distância. Só que aí, a partir de 2015, tudo estaria prestes a mudar, porque o Golden State viu essa oportunidade, o Steve Kerr enxergou a importância da bola de três para o jogo e aplicou no seu time, que deu resultados incríveis. Esse estilo de jogo, das bolas de três, os arremessos de longa distância, favoreceram muito dois jogadores específicos desse Warriors. O primeiro, Klay Thompson, e o outro, Stephen Curry. Stephen Curry, que nessa temporada de 2015 teve um ano simplesmente maravilhoso. Curry foi MVP da temporada de 2015 e marcou história. Foi um marco para a NBA, porque foi a primeira vez que a votação para MVP de uma temporada foi unânime.
Stephen Curry recebeu todos os votos para ser o MVP naquela temporada, algo que nunca havia acontecido antes. E esse MVP do Stephen Curry foi muito importante para o futuro da NBA, porque foi a partir dele que os analistas, que os scouts dos times da NBA meio que mudaram sua cabeça na hora de escolher um jogador, porque o Curry, ele não era o jogador mais atlético, não era o jogador maior em estatura, muito menos mais rápido, mas sim era um jogador extremamente habilidoso. Ele mostrou na temporada de 2015 que a técnica pode sim superar a força. E vendo isso, os futuros analistas, os futuros scouts que iriam escolher os jogadores no draft já não estariam mais focados apenas no físico, mas sim na técnica, no psicológico dos jogadores. E os playoffs de 2015 foram incríveis e o Golden State Warriors foi avassalador naqueles playoffs, castigando os adversários com bolas de 3 e assim chegaram na sua primeira final nessa dinastia estaria prestes a começar. E essa final não seria nada fácil, porque seria contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James, que tinha acabado de voltar para Cleveland, querendo cumprir a promessa que fez quando foi embora, que ele disse que quando ele saiu do Cleveland e para ir para o Miami Heat, ele falou que iria voltar e conquistar o título. Então imagina a vontade que ele tava de ganhar do Golden State naquelas finais. Porém, não deu outra. Com um belo jogo coletivo, o Golden State Warriors foi campeão da temporada de 2015 da NBA. E assim se iniciou a dinastia Warriors. Só que em 2016 a história foi um pouco diferente. Todo mundo achou que o Golden State viria para o seu segundo título seguido, porque fez uma temporada regular maravilhosa, quebrando o recorde de vitórias do Chicago Bulls de Michael Jordan. Então, naquele ponto, o Golden State era o melhor time de todos os tempos em temporada regular da NBA, já que foi o time que conquistou mais vitórias e perdeu menos, né? Só que lembra que eu te disse que o LeBron queria muito ser campeão com o Cleveland para cumprir a promessa que fez? Então, 2016, a promessa foi cumprida. Mesmo abrindo 3-1 nas finais daquele ano, o Golden State Warriors acabou vendo LeBron James, Kyrie Irving e a companhia inteira do Cleveland Cavaliers fazer história, porque foi a primeira vez que um time conseguiu virar uma final de NBA de 3-1 para 4-3. E assim, o Golden State Warriors acabou perdendo as finais de 2016. E a temporada de 2017 seria uma temporada totalmente diferente para os torcedores do Warriors. Porque até aquele ponto, os torcedores estavam acostumados de ter os jogadores principais do time sendo escolhidos no draft, né, formados em casa. Só que a diretoria do Warriors tomou uma decisão que impactou o mundo da NBA naquele ano. Porque em 2017, o Golden State Warriors anunciou a contratação de um dos melhores jogadores da NBA na época, uma das grandes estrelas da liga até hoje. Em 2017, Kevin Durant, que era do Oklahoma City Thunder, assinou com o Golden State Warriors. E isso gerou muito burburinho, já que muitos falaram que o Golden State estava apelando, que estava formando uma panela, só que você concordando ou não, a realidade é que aquele time foi avassalador. O time fez uma temporada regular muito boa, foi incrível na temporada regular, porém foi nos playoffs que o Golden State foi excepcional. Fez um playoff impecável, maravilhoso, tendo Stephen Curry e Kevin Durant jogando incrivelmente bem, e as finais daquele ano seria novamente contra o Cleveland Cavaliers. Só que dessa vez a vontade de LeBron James foi superada pela técnica de Kevin Durant e Stephen Curry, já que aquele Golden State Warriors ganhou as finais de 2017, tendo como MVP o recém-chegado e a grande contratação do ano, Kevin Durant. Em 2018, o Golden State Warriors já era considerado por todo mundo o grande time da NBA, o time a ser batido. E todo mundo tinha certeza que o time seria campeão. E foi aí que o papo de dinastia começou. E bom, todas as expectativas dos analistas daquela época foram correspondidas, porque o Golden State Warriors novamente dominou a temporada regular da NBA e de novo disputaria as finais contra o Cleveland Cavaliers. A NBA naquela época estava totalmente concentrada nesses dois times. A partir de 2015,
todas as finais envolviam Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. E obviamente uma rivalidade começou, né? Só que em 2018 meio que foi o ponto final dessa rivalidade, porque após o Golden State Warriors varrer o Cleveland Cavaliers nas finais daquele ano, nunca mais tivemos uma final entre Golden State e Cleveland. E naquelas finais, novamente, Kevin Durant, que se tornou o grande jogador daquele time do Warriors, foi novamente o MVP das finais. Em 2019, o Golden State Warriors já estava entrando em discussões de quem era melhor, o Golden State Warriors ou o Chicago Bulls de Michael Jordan. Então, o nível que esses caras chegaram já estava altíssimo e a expectativa, obviamente, era de mais uma temporada dominante. Porém, sofrendo com lesões nos playoffs, perdendo Kevin Durant, perdendo Klay Thompson, o Golden State Warriors acabou perdendo as finais daquele ano para o Toronto Raptors, que conquistou seu primeiro título da NBA logo em cima do Golden State, né, do tão forte Warriors. E hoje podemos dizer que aquelas finais de 2019 foi o ponto final da dinastia, porque aquele time, para a temporada de 2020, acabou se desfazendo. Kevin Durant acabou saindo do Golden State, foi para o Brooklyn Nets, onde joga hoje em dia, e acabou que Klay Thompson, por conta da lesão, não jogou a temporada inteira daquele ano de 2020 e acabou ficando somente nas mãos de Stephen Curry, que não conseguiu levar o time para os playoffs, né, já que ele também sofreu com lesões e acabou não jogando a temporada completa. Porém, mesmo hoje, a gente podendo falar que a dinastia Golden State acabou, a gente pode dizer também que foi uma época incrível, porque nós podemos ver como a dinastia foi formada e vimos de perto o poder, a força de um dos maiores times de todos os tempos da NBA. Espero que você tenha gostado e eu quero te pedir um favor. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Por favor, compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Se você tiver um amigo aí que torce pro Golden State, manda pra ele que ele vai curtir. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar antes da gente finalizar. Qual você acha que será a próxima dinastia da NBA? Qual time você vê tendo capacidade de dominar a liga? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E assim eu me despeço de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa série Eras da NBA. Foi um prazer fazer ela. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Quero agradecer ao editor Pedrinho, que fez um trabalho incrível nessa série. Sem você, isso aqui não existiria. E sem vocês assistindo, com certeza isso também não existiria. Então, muito obrigado e, bom, até a próxima, né? Tchau!